Alô, fiel! Salve, Corinthians! Salve, galera do Timão! Ô, fiel, chega, porra! Chega representando. Que corintiano é esse? Que depois de uma classificação como foi a de ontem, não chega representando com like. Chega fortalecendo com like aí, fiel. Porque pode vir Botafogo, pode vir Flamengo, Fortaleza, São Paulo, quem quiser. Isso aqui é Corinthians, pessoal. Isso aqui é Corinthians. Estamos vivos na Copa Sul-Americana, estamos vivos na Copa do Brasil e no Brasileirão. Vamos sair dessa. Domingo é diante do Fortaleza. Jogo difícil. E é jogo difícil que o Corinthians gosta. Vai ser contra o Fortaleza que a gente vai se reerguer. Então, pessoal, se você acredita, alô, corintiano, fortalece com like aí porque eu tô empolgado. Tô empolgado com esse time. Representa, fiel. Vamos bater a meta aí, 1000 likes. 1000 likes para calar os antes. Classificação heróica e agora é se reerguer num Brasileirão. Fortalece aí. Esse aqui é o homem. É o cara. É o cara. Esse aqui, hein, Zé? Matheus Bidu ali? Quem tá ali? Matheus Bidu? Você que é especialista. Ô, Cleber, põe o hino do Corinthians aí pra fechar bem nele, que esse é o herói. É o herói. Aí, Zé, você que é especialista em idolatria corintiana. Pô, esse já é isso. Já. Indo assim, vamos ter um pouquinho de calma. Eu acho que ele se identifica muito com o último grande ídolo do Corinthians, que é o Cássio, por conta das defesas de pênalti. Mas eu acho que ele vai além dos pênaltis. Eu acho que nos últimos jogos, se não em todos os jogos, ele foi muito decisivo pro Corinthians. Durante os 90 minutos, em todos os jogos que ele jogou, né, desde o primeiro até ontem, ele sempre fez 1, 2 ou 3 defesas importantes para não deixar o Corinthians perder. Eu acho que ele está encaminhando realmente para se tornar um dos grandes, se não o maior ídolo dessa equipe que está jogando hoje. Em reformulação, né? Sim. Fala com a gente, Hugo Souza. Você é demais, cara. Pelo amor de Deus, põe aí. Eu estava à procura de um novo goleiro, um novo Dida. Não. Calma. Deixa ele, é o Hugo. Eu lembrei que ele estava à procura. É o Bubu, como é que o Mbappé? Achou? Então, eu tinha visualizado o novo Dida ou o Carlos Miguel, né? Deu no que deu. Deu no que deu. Deu no que deu. Do Wesley, o que você falou do Wesley? Não, mas assim, ele... O que você falou do Wesley? O que você falou do O Wesley? Mbappé da Fiel? O que aconteceu com o Wesley? Bom, Entrou ontem lá, tal, no final. esse aí não É tem porque VAR, né? chegou o Thales Mágico também, né? Poupado ontem já. Você vê que no A energia do Bubu o desgastou Corinthians ele. tudo é superlativo, né? O Mbappé A energia do Bubu Fiel, subiu uma coisa. o emo da Fiel, o Romero é o emo da Fiel. O da Fiel. Sempre tem, o Zé da Fiel, o Zé apareceu brilhando, o Zé da Fiel. Tá? Mas o Zé da Fiel, o Emo da Fiel, são coisas distintas de Mbappé da Fiel, novo Dida. É que assim, o Corinthians assim, que dia que é hoje? Hoje é dia Deixa eu fazer a 20 de agosto? 21 de agosto, aniversário 21 de do agosto. Cedis que Não, tá conhece. bom, basta, mas só lembrava a data. Calma, tem vinheta, tem Dá uma vinheta. olhadinha aí, ó. A vinheta. Momento do corte. O quê? Hugo Souza é hoje o jogador mais barato do Brasil. Por quê? Porque olha o tamanho do cara. O cara que pega 3 pênaltis. Ele sabe de tênis? Ele manja de tênis. Ele salvou 2 match points ontem. Porque era pênalti, o Bragantino faz, acabou. E o cara vai lá e salva. Então tem um peso 2, peso 3, entendeu? Na importância na decisão. E qual que é o preço dele? Menos de 5 milhões de reais. 4,8. 4,8 milhões. Tem que correr pra pagar, então. Nossa, um goleiro desse, cara. O cara que classifica o time desse jeito. 800 mil euros. Menos de 5. Goleiro já tem um valor grande no mercado. Essa frase Pessoal, deixa eu trazer uma informação rapidinho aqui, ó. É 4 milhões de reais, certo? Mesmo que o Corinthians queira pagar esse dinheiro agora, o Corinthians não pode, pessoal. O Corinthians só pode pagar esse dinheiro depois de outubro. Então, mesmo que queira lá chegar a pagar os 5 milhões de reais, não pode. Tem na cláusula lá, então... Mas assim que chegar outubro, eu acho que o Corinthians vai fazer o Pix para o Flamengo. Por quê? Pode perder não, hein? Não pode perder o Hugo Souza, não. Vamos continuar aqui e fortalece aí. impacto ontem. Hoje ela é meio... Então, óbvia, né? mas hoje... Depois do jogo, então, o valor dele... mas oficialmente não mudou de ontem pra hoje. Ontem, Mas o que mudou foi o valor esportivo. Por isso que eu falo, hoje é mais fácil falar. Se o Corinthians tivesse pagado ontem de manhã 4,8 milhões de reais... Tava mais caro que hoje. Hoje vai chegar e vai pagar a mesma coisa. Só que hoje o valor dele é absurdo, entendeu? E atenção, e tem que pagar. Mas já tem passe fixado, tem que parece. pagar logo. Mas né, se Zé, então, pra não quando ela perder. compra ele agora, eu falei, cara, tá barato, compra Sabe agora. quanto o Corinthians ganhou pela classificação ontem? 9, né?
Não, 700 mil dólares. Pega mais 100 mil dólares da renda e já resolve isso. É verdade. Mas 700 mil tem dólares. O que tem no contrato? Mas eu acho que tem um prazo, pelo menos que eu tô lendo. Que é sul-americano. Pelo menos o que eu li, aí se puder confirmar, mas pelo que eu li, tem um prazo estipulado pro Corinthians poder fazer Só a partir do dia 1º de outubro. Não. Se o Corinthians vai fazer, vai fazer Ele agora. pode exercer. O que ele pode fazer ele pagou 200 mil agora, né? Antecipar. Ele tem um valor também estipulado em contrato, que é a multa para ele poder jogar contra o Flamengo. E o Corinthians parece que falou que Brasileiro, vai pagar. 500 mil reais. E aí depois ele exerce. E ele exerce. Não tem papo, porque agora, porque ele jogou bem ontem, vai aumentar preço, porque isso é estipulado. Não, isso não é estipulado. A tendência Mas acho que o Bubu tá é de falando ter uma pra ir lá e pagar logo pra A tendência é ter uma semifinal da Copa do Brasil. Tivemos o sorteio ontem, não comentamos. Corinthians e Flamengo. O Corinthians... A tendência? Já tirou a rapaziada do Juventude? Esse é o corte. O Corinthians é favorito Pessoal contra o do Juventude, olha lá. No sorteio, eu sei que tava todo mundo aqui. Eu quero pegar o Juventude. Eu quero pegar o Juventude. Quem, cara? Eu não. Galera, não, Juventude. Eu nem estava aqui no sorteio. O Juventude O sorteio foi é o mais depois do programa. acessível e tal. Não, mas galera. Isso era você e Bira aquele dia. Goiás, Então, Pegamos o Goiás. Se abriu essa possibilidade de semifinal da Copa do Brasil pro Corinthians. E do outro lado tem o Flamengo. O Flamengo tem um adversário mais cascudo que o Bahia. O Bahia do Gercene não é fraco, não. Vai dar um jogo complicado. Menosprezou o Juventude de Jair. Ainda mais o Flamengo na primeira partida não vai ter Pedro, Gabigol, todo desfalcado, não sei o quê. Então o Bahia pode aprontar. Mas há uma chance considerável. Bubu, deixa eu pegar. E aí você acha que numa semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians não paga o que for pra botar o Hugo, sendo que pode ir pros pênaltis, imagina? Calma. Mas eu acho que vai pagar de qualquer jeito. Sentindo um pouco nervoso. Tá nervoso, vai tá pagar. tenso. Vai pagar. Calma. Aliás, Eu tô tenso. nervoso. Tem que correr, tem que correr. Tem que correr. Lá no banco, na porta. Cara, eu não sei dever. Você, pra quem é talismã de Flamengo, tá muito preocupado contra o adversário. Não é assim. Como é que é isso? Explica aí. Eu já tô meio que empurrando aqui Flamengo e Corinthians pra semifinal. Só que aí você vê, vai pros pênaltis, é uma boa O chance. talismã do Flamengo tá tão preocupado Tá com 2 anos, o Flamengo tá tá nervoso, campeão calma. em cima do Corinthians nos pênaltis. Calma. Né? Então, você vê Eu como é que entendo, é a sua o preocupação, valor que ela tem o Hugo é Souza. válida. Então, Mas, sem esse Brilê, charme. é pra ir lá e pagar de olho fechado. Não, Pra não Corinthians- perder outro atleta. Precisava, hora. liga pra mim Na que eu hora. faço Pix lá também. Não, né? o Corinthians, Resolve Que isso, o hein? Corinthians Que tem isso? Não, Tem, não, né? não, Mas até, Brilê, é normal é ter a mentalidade que o Hugo teve de saber assimilar as críticas, de entender e evoluir, de aproveitar uma oportunidade que em Portugal parecia ali ser um passo atrás na carreira, para realmente se reerguer e dar a volta por cima de fato. A gente sabe que vida de goleiro é complicada. O torcedor que está agora exaltando o Hugo com 2 falhas seguidas vai ser ali, não é isso tudo, esse goleiro, ele não é o Cássio, mas pelo que fez até aqui, para mim já é o suficiente para a gente chamar hoje o Hugo Souza de titular absoluto do gol do Corinthians. Não, pelo menos de momento, isso deixou de ser um problema no Corinthians. Hoje a posição volta a ter dono. Bom, e eu perguntei pra vocês em casa se o Hugo já é um ídolo. Até porque eu questionei aqui, falei pro Zé, o Zé falou aqui o que pensa a respeito do Hugo no Corinthians, nesse momento. E aí eu quero a sua participação, porque é importante pra gente saber. Aí, pediu, atendeu. Sabe aquele chamou, falou, Zé, do rádio? Falou? Chamou, falou. Vamos ouvir o que o pessoal pensa a respeito de Hugo Souza. Vamos lá. Fala pessoal do F90, bom dia aí, saudações corintianas. O cara acordou agora. Fanzaço do programa de vocês, acompanho esse valeu. Spinning praticamente o dia todo e eu fico vendo muitos comentários dizendo que o Corinthians devia abrir mão das Copas, focar no Brasileiro. Cara, o que o Corinthians deveria fazer é o seguinte: entra com o time misto ou reserva contra times que já sabe que vai perder, Botafogo, Flamengo, que são times melhores, e foca esse time nas Copas e contra a Juventude, Atlético Paranaense, Cuiabá, Vitória, no Brasileiro. Se for pra poupar, poupa contra time que você sabe que você vai perder. E bora ser campeão aí da Sul-Americana. Um abraço, Thiago de Santana. Valeu. Vamos pro Hugo, eu quero saber do Hugo. Boa tarde, galera da F90. Olha, que jogo foi aquele de ontem, né? Teste pra cardíaco, o Corinthians sempre fazendo isso com a gente. Mas, graças a Deus, temos Hugo. Olha, se eu gostei de Carlos Miguel, não me lembro, não sinto falta. Augusto Melo, por favor, faça o Pix e compre logo esse rapaz antes que a gente cometa outra falha aí com um goleiro de qualidade como esse. Fala, galera. Que era o Robson. Galera da ESPN, F90. Tudo certo? Tudo tranquilo? Cara, como esse goleiro do Corinthians é bom pegador de pênalti, hein? Goleiraço.
Gêmeos? Parabéns. Parece Parabéns. mesmo, sim. Thales Mágico joga. mas- O Yuri Alberto tá pra voltar já, né? Já E vai- no ano Mas passado, o Zé eu- tá lembrando eu aqui. particularmente ano passado, deixaria o Giovani o pra ano jogar passado a nessa Sul-Americana colocou o Duqueiroz à disposição. Sim. Vai colocando os caras ali, né? Vários eu outros acho que candidatos. Ela tem um... Fala. Não, por exemplo, você coloca aí, ó, Giovani Garro e Thales Magno na frente. Aí no meio campo você põe aí os jogadores que eu falei, você coloca Daniel, aí o Alex Santana. Daniel, Alex Santana, você põe Fagner e Matheus Bidu, você tem um zagueiro, que o Matheus Bidu eu acho que produz mais do que o Ramon como atacante. Ele tem eu acho que tecnicamente ele tem uma versatilidade melhor do que o Ramon. O Ramon é mais defensivo, mas mesmo assim não consegue, eu acho que não passa aquela segurança que todo mundo esperava que ele fosse passar, por ser um jogador que veio do Goiás, tem uma carreira melhor. O time do Corinthians, eu acho que é isso daí, não vai mexer muita coisa não. Por vias tortas. Porque, vamos combinar, o Corinthians está nas quartas de final da Copa Sul-Americana, não necessariamente por um grande merecimento. Por vias tortas, o Corinthians ele tem uma leveza diferente nas Copas, que você pode colocar ali 2 meias de criação com uma sustentação menor para ver se dá certo. Vamos colocar o Bidu aqui com o Fagner, depois com o Mateuzinho para ver. A linha de 3 que eu coloco. Você vai, não exatamente testando, mas você vai entendendo o que vai te funcionar, que é muito diferente de você chegar num domingo em Itaquera contra um time que vem de uma campanha melhor do Campeonato Brasileiro, sem poder se dar ao luxo, às vezes, sequer empatar. E eu vou testar. Então, assim, por vias tortas, o Corinthians já poderia. Ontem foi uma situação de uma atuação épica do Hugo para salvar o segundo tempo ruim, de muita queda de rendimento, de chamar o adversário. E já não é a primeira vez, né? A gente não pode esquecer. Então, o Corinthians ele vai ali se dando ao luxo, aí depois se estreia o Thales Magno 45 minutos num jogo no final de semana. Você coloca ele titular num jogo que o adversário vai te dar campo, ele vai muito bem, então você entende que é um jogador. O Corinthians vai também com esse cenário bem atípico, que são as Copas. Num cenário típico, o Corinthians demandaria investimento, retorno e estaria brigando em todas as frentes pelo tamanho que tem. Mas na zona que a Copa fica ali meio de estepe, a prioridade tem que ser pontuar no Campeonato Brasileiro, o Corinthians não pode sonhar em ser rebaixado, porque o Corinthians pode, talvez, ser eliminado na Sul-Americana, ser eliminado da Copa do Brasil, mas ele não pode pensar em ser rebaixado. Então, nesse contexto diferente das Copas, você vai, isso aí que você falou, Edu, você vai tentando entender aqui, vai ganhando, aí foi do Queiroz numa situação, hoje você vai entendendo quem pode encaixar melhor aqui, no sistema defensivo que você vai mudar, porque onde o Corinthians não pode pisar fora da faixa mais, onde não tem mais margem, é no Campeonato Brasileiro. Então, e isso vai acontecer muito nessa sequência, nas próximas semanas. Neste programa nós vamos falar de certeza. Quais são os times que vão ter que olhar mais para o brasileiro? O Fluminense passou, mas não dá para esquecer do brasileiro. Corinthians Esse passou. não tá podendo descansar, porque a Libertadores é difícil o Fluminense atuar campeão e tirar o pé, né? É No isso. brasileiro. Eu acho que o Corinthians, quando ele joga as Copas com os times mesclados, ele automaticamente ele passa para o torcedor o seguinte, Campeonato Brasileiro. Prioridade do Campeonato Brasileiro. E com isso tira um pouco a responsabilidade desse time. Você percebe que eles jogam, sentem... Você percebe alguns jogadores, por exemplo, o Ryan, alguns outros jogadores que sentem um pouco mais o jogo. Dá para você perceber a diferença de um e de outro. Mas é o que o Pedro falou, interpretando assim, analisando os jogos. Quando o Corinthians joga as Copas com os times mesclados, como foi até agora, é um time sem... entre aspas, sem a responsabilidade. Porque se perdeu, o torcedor vai falar assim, beleza, agora nós vamos focar o Campeonato Brasileiro, entendeu? Na cabeça do torcedor. Ali é lucro, né? Internamente, eu não acho que eles trabalhem dessa forma. Porque o Ramon Dias não quer perder. Claro. Nenhum jogador entra em campo para perder. Se você tem a oportunidade de jogar e ganhar, você acha que você não vai querer? Você vê a festa do que aconteceu ontem. Você vê o estádio como fica quando tem a pressão do time adversário, ou seja... O jogo é vera, né? É na vera ali, é o jogo jogado, né? Lambaria pescado, como diria Osmar Santos. Então, eu acho bem difícil você desligar essa chavinha de, não, aqui eu vou segurar um pouquinho mais, aqui eu vou jogar. Não tem como, você entra em campo e joga. Não dá. E aí, é a questão extra-campo de você administrar isso. Mas no campo, o Corinthians em todos os jogos jogou... A Vera, contra o Grêmio, jogou a Vera, jogou ontem também. Ele nunca se poupou, deixou abrir o mão totalmente. E aí uma coisa, eu falei do Giovani, mas aí você tem que analisar também. Peraí, todos os jogos o melhor jogador é o meu goleiro. O Bubu já falou. Isso é muito bom. Alguma coisa está errada. Eu preciso entender, porque eu vou jogar 40 minutos e não 90. O que eu tenho que fazer? Né? Eu já estou encontrando um jogador aqui, já consigo ver que o Thales Magno não pode sair do time, por isso eu já preservei. Jogou 2 jogos e no terceiro já estou preservando.
né? Coronado e Garro, será que dá para jogar juntos? Nesse tipo de jogo dá, então tudo bem, não vou, vamos deixar, fazer o teste. Então certeza. Garro, Alex Santana, quando voltar, tem que jogar, porque ele é o cara que mudou, acho que esse meio campo, e o André Ramalho. Ranieri também. Eu acho que o Ranieri, antes da da chegada do Alex Santana, era o cara que você identificava mais, o fato de ser um cara mais pegador, porque ele jogava ao lado do Bidon. Quando você coloca Ranieri e coloca Alex Santana, você vê a diferença que existe. Isso que é o que pesa. E aí eu acho que aí vira ao contrário. É o Alex Santana que complementa o... Breno, lembrando que o Ramon perdeu o Alex também, né? O Alex Santana conseguiu ali... Sim. O Corinthians tem um problema que já é de curto prazo, que chama-se tabela. Próximos 3 jogos no Brasileiro, o Corinthians vai pegar 3 times do G4, né? Fortaleza, Flamengo e Botafogo. Então a chance do Corinthians estar na zona do rebaixamento daqui a 3 rodadas é enorme. Né? Não sei quantos pontos... Você acha que o Corinthians vai ganhar um desses 3 jogos? É difícil. Pode. Pode tudo, né? Pode ganhar todos os jogos até o resto da vida. Mas, assim, a tendência é que não vença nenhum desses jogos. E aí, pela pontuação, tem adversários na briga direta com jogos a menos. Então, assim, se o Corinthians encaixasse 3, 4 vitórias no Brasileiro, de repente ele poderia, poxa, já saímos do fundo do poço aqui, estamos respirando, vamos nos dedicar mais às Copas. Só que pega quem são os candidatos. Eu estava fazendo esse exercício com o Baruel. Não, o ilustre corintiano que eu conheço. Ele fez a projeção de pontos do Corinthians no Brasileiro, eu fiz a minha. O Baruel é pessimista. O Baruel botou 20 pontos. Ele fez a conta, ele botou até o final do Brasileiro, o Corinthians fazia 20 pontos. Sim. Eu falei, na minha conta deu 22. Não, todo dia que você vai lá, ele fala assim, Zé, eu tava fazendo as contas. Aí a gente falou assim, ó, Atlético Goianiense, rebaixado, Vitória, grande potencial de rebaixado. O Corinthians vai ficar na frente de mais 2. Quem? Aí, Criciúma. Opa! Tem que secar o Criciúma. Mas, por exemplo, o Criciúma só tem uma competição. O Vitória só tem uma competição. O Grêmio agora só tem uma competição. O Fluminense tem 2, saiu da Copa do Brasil. Então, se você pensar a curto e médio prazo, a tabela, o calendário do Corinthians é pior mesmo do que os concorrentes diretos. O torcedor não falou? Poupa nos jogos que você sabe que vai perder e se mata pra ganhar os confrontos diretos. Só que olha lá, o Zé vai fazer uma pimentinha. Mas joga uma pimenta que eu tenho que chamar o povo na TV. Que nada, rapaziada. A gente vai começar a nossa recuperação no domingo contra o Fortaleza. Vamos vencer o Fortaleza. Ninguém tá dando nada pro Corinthians. Todo mundo tá achando que esse jogo já tá perdido, que o Corinthians vai perder pro Fortaleza. Não vai não. O Corinthians vai iniciar a recuperação diante do Fortaleza. É jogo difícil que a gente gosta. Porra, lembra contra o Bahia? Bahia que tinha a melhor campanha dentro de casa. A gente veio aqui, ó, e meteu um gol no Bahia. Foi 1-0 com um gol do Romero. Gol do Romero. E aí? Por que não pode fazer a mesma coisa diante do Fortaleza? E eu repito, o Flamengo não é mais aquele bicho papão de 2019, não. Não tenho medo do Flamengo, não. Botafogo é um cavalo paraguaio, pô. Dá pra gente ganhar esses 4 aí sim. É difícil? É difícil. Mas isso aqui é Corinthians, ó. Nunca duvide do Corinthians. Responde aí, fortalece com like e vai Corinthians. E você vai ver, ó. No domingo eu vou estar aqui falando. Vencemos o Fortaleza fora. Você vai ver.